Horóscopo para o dia 20 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. Haverá alta possibilidade de nesta quinta-feira você perceber sinais e decidir ir em frente para ver onde vai dar, até porque é possível que sinta que tais orientações te interessam. A questão é que muito provavelmente ela te levará para situações em que tenha de lidar com a verdade, mas aquela em que talvez tenha colocado limites sobre si mesmo, sendo que é apenas impressão sua, podendo ter contato com o que é de fato. É até possível que você venha a sentir dúvidas sobre tal limitação, e decida dar o passo à frente necessário para romper o véu da ilusão, mas também haverá tentações para que permaneça em sua zona de conforto, seja através de pensamentos gerados por alguns traumas passados ou mesmo pessoas que estão a se beneficiar pelo fato de não sair do cercadinho que te aprisiona, embora seja necessário apenas levantar a perna um pouquinho mais alto, no sentido figurado, para sair dele. Se tiver a ousadia necessária, é bem possível que encontre a resposta de que você sempre pôde, mas que sua desconfiança sobre si mesmo era o que te impedia. Touro. Talvez você venha a nutrir bastante desconfiança sobre si mesmo, se sentindo inseguro, e isso exacerbar sua sensibilidade. Por conta de tal postura, haverá a possibilidade de que se sinta atacado por qualquer coisa, mesmo que não tenha necessariamente a ver contigo, ou que outras pessoas, percebendo que por algum motivo se sinta acuado, se aproveitem dessa fragilidade para te tirar do caminho ou levar alguma vantagem. É um dia em que o trabalho com sua segurança interior terá de ser feito com um pouco mais de atenção, pois é possível que tenha criado e alimentado alguns pensamentos que não sejam necessariamente verdades, mas que vai acatar como verdades para si. Mas tratar tal estado não é tão complicado assim em algumas circunstâncias, fazendo alguns exercícios lógicos, ou seja, se perguntando se há algo que comprove que sua piração é real. Por mais que tenhamos a tendência de ir atrás de informações que atestem nosso ponto de vista, se você procurar se acalmar internamente, é possível que seja guiado para respostas que desconstruam essas crenças limitantes, seja encontrando dentro de você mesmo ou algo se manifesta fora mostrando que tudo o que tem pensado que te impede não faz qualquer sentido de ser. Gêmeos. Vai precisar ficar atento para não remexer situações passadas em que te sinta culpado, sendo responsável ou não pelo acontecimento, pois se não souber como lidar com o ocorrido, é possível que se mantenha com o astral em baixa, e por conta disso, venha a tomar decisões não tão agradáveis sobre possíveis assuntos que chegarem até você, sejam eles oportunidades para coisas boas ou resoluções de problemas. Como sabido, toda decisão tomada de cabeça quente costuma gerar frutos que não são dos melhores a serem aproveitados, e isso se não causar verdadeiros estragos. Não é que precise fugir de assuntos complicados caso não houver jeito a não ser lidar com eles, mas que saiba se manter equilibrado, de modo que consiga tomar decisões que tragam algo que não vá te causar dores de cabeça no futuro, seja em curto ou longo prazo. Câncer ou Caranguejo. Você terá grande capacidade nesta quinta-feira de resolver e aproveitar situações que tenham até graus um pouco elevados de complexidade, pois estará bastante disposto para fazer as coisas acontecerem do jeito que gostaria. Porém, vai precisar tomar um pouco de cuidado para não confundir determinação com pressa, agressividade ou qualquer outra coisa que pareça te dar tal gás, mas que em essência tem o poder apenas de te deixar mais longe.
Ter determinação é ter vontade de conseguir algo, definindo isso interiormente, não importando como esteja, e se você souber cultivar a paz interna, com o propósito firme em seu ser, é mais provável que consiga, e de maneira fácil, uma vez que fazer determinadas coisas apressadamente denotam mais medo de perder do que vontade de conseguir, e quando o foco é na perda, é natural que se perca. Leão. Será um dia em que, por mais que sinta que seu dia esteja bastante pesado, vai conseguir tudo o que necessita para superar seus obstáculos, mesmo que seja nos acréscimos do segundo tempo, e por conta dessas possíveis dificuldades, será natural que venha a sentir saudade dos dias e momentos anteriores, em que tudo na sua vida estava na santa paz. Porém, será questão de verificar se tal complicação que está acontecendo fora é pelo fato de estar completamente confuso por dentro, pois talvez tais situações que julgar complicadas somente estão assim porque internamente está um caos, e se souber colocar ordem em seu interior, tudo fique mais calmo e organizado. Aliás, sua questão interna também deve ser levada em consideração se por acaso decidir ajudar alguém com o intuito de que ela se sinta bem, pois seu estado poderá contaminar o outro, uma vez que podemos oferecer apenas o que possuímos. Por exemplo, se desejar fazer algo para deixar alguém em paz, mas se sentir como se estivesse numa tempestade em alto mar, a chance é maior, caso o outro não saiba se controlar interiormente, deixando de se tornar alguém completamente receptivo a tudo, que absorva o seu caos interno, e assim, em vez de ajudar, piora o dia da pessoa. Portanto, se procurar fazer algo a alguém com o intuito de melhorar o dia dela, primeiro se melhore para que possa dar o que deseja com mais qualidade. Virgem. Sua quinta-feira vai requerer um pouco de trabalho interno, pois é capaz que venha a entrar em contato com situações em que acabe por trazer a tristeza à tona, seja por estar acumulada devido a ter reprimido de alguma forma, ou mesmo que ocorra algo que não saia da maneira que esperava. A tendência é que vá procurar algo que eleve seu astral, o que é algo relativamente normal, pois se sentir para baixo boa parte do tempo se sabe que causa até efeitos danosos na saúde, além de nos tirar a disposição de fazer qualquer coisa. E a questão do trabalho interno terá de se dar exatamente sobre tal falta de disposição, que às vezes nem se trata de baixa energética em si, mas pela falta de confiança a causar. Em outras palavras, para que seja possível retomar o alto astral de maneira efetiva, será preciso criar essa segurança interna, até se questionando se você não está por assumir uma culpa que nem é sua, minando sua confiança por nada, ou se simplesmente vai deixar que uma situação que deu errada vai afetar toda a sua vida dali para frente, não sendo capaz de aproveitar as oportunidades que envolverem situações semelhantes. Podemos errar e acertar, e o que vale de cada situação é o aprendizado, onde no caso do acerto, é o que devemos fazer, e no erro, assimilar o que não se deve repetir, além do incentivo de encontrar novas formas, e tal situação é bastante valiosa, pois nos possibilita evoluir mais, e às vezes até abre outras oportunidades do que se tivesse saído tudo de maneira perfeita. Saber se fortalecer internamente vai te possibilitar fazer com que a elevação de seu astral se torne mais duradoura com o método que utilizar do que vir a se alegrar sem tal trabalho interno, onde caso venha a entrar em contato com a situação novamente, tenha recaídas. Libra ou Balança. Uma característica que poderá ser marcante em você nesta quinta-feira é a alegria,
sendo possível perceber com certa facilidade seu brilho. O problema é que tal estado de espírito poderá provocar algumas atitudes não tão agradáveis pelo fato do dia dessas pessoas não estarem tão bem assim. Embora sabotagens ou outras atitudes possam acontecer para te tirar de tal estado, será fundamental não deixar-se levar pela imposição alheia, se mantendo com o astral elevado. Pode parecer difícil, mas não impossível, uma vez que a alegria está em você, não nas situações e coisas externas. Basta lembrar que a sensação de alegria, embora seja falsa para quem faz o mal, e perceber que conseguiu te prejudicar por ficar nítido que você se abateu, será apenas um troféu para ele, embora uma hora receba de volta o fruto das próprias ações. Sem contar que a conexão entre vocês possa ser a manifestação interna do outro de que ele deveria deixar a alegria brotar em vez de continuar em baixo astral, de modo a tornar a vida mais leve, e o fato de lutar contra isso apenas vai deixar o outro mais longe de que seria melhor para ele. Se veja como uma pessoa abençoada, pois você tem a bênção dentro de si, e se por acaso tentarem te fazer mal ou te amaldiçoar por qualquer motivo, abençoe, mas sentindo a mesma alegria, pois tenha em mente que cada um apenas oferece o que tem, assim como também recebemos sempre o que temos, o que vibramos. Isso não apenas vai atrair mais coisas boas, mas se a parte que tentar te prejudicar continuar na mesma vibe, por não haver mais compatibilidade vibracional, será natural que algo ocorra para que saia de seu caminho. Escorpião. Você poderá até ter o desejo de adotar uma postura mais relaxada, descansando mentalmente sem se deixar levar por conflitos internos, mas é possível que algumas rixas que tenha tido com alguém simplesmente venha à sua mente e fique te perturbando, de maneira que não consiga a tranquilidade que gostaria, e sabendo da necessidade de se livrar disso para poder ter paz, venha a sentir necessidade de se desculpar. No entanto, tome cuidado para não piorar a situação ao fazer isso, se preocupando apenas com a forma, fazendo-se parecer superior ao outro, não com a essência do perdão, caso contrário, seria como empurrar a sujeira para debaixo do tapete, fazendo sumir as vistas dos outros, mas ela continuar ali, assim como seus efeitos vão continuar a ser sentidos. Se lembre que o perdão consiste em mudança vibracional frente à situação para uma mais elevada, e se por acaso vir a pedir, mas continuar a remoer tudo o que houve, vai permanecer em sua mente, assim como vai atrair mais do que está nesta faixa frequencial, o que não deve ser muito agradável. Perceba que falei alteração da frequência vibracional, não esquecimento, ou seja, é sobre saber relevar, não apagar de sua memória. Também é importante lembrar que não necessariamente você precisa obter o perdão do outro, pois entra aquela questão de que cada um é responsável por sua própria vibração, escolhendo o que sentir. Se você vier a pedir o perdão, e por conta disso, se sentir mais leve, e o outro recusar, é opção do outro permanecer no baixo astral, e você deixa de ter qualquer responsabilidade sobre isso. Mais uma vez o lembrete de que é necessário sinceridade de coração, pois o fato da reação mostrar que o outro não é capaz de te perdoar e você se sentir o superior da situação apenas vai demonstrar que continua a vibrar ela por julgar a postura do outro, ou seja, o perdão não foi verdadeiro, e vai continuar na mesma. Sagitário. Você poderá enxergar algo como o ideal para a sua vida, e por conta disso desejar não medir esforços para trazer para si, e por achar que o caminho possa contar alguma dificuldade,
vir a apelar por proteção espiritual para conseguir o que julga como sucesso de maneira segura. A questão é que você poderá ser tomado por dúvidas, pois embora isso em alguns aspectos pareça bom, em outros sinta que talvez não seja tão interessante. A dúvida pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo da maneira de lidar com ela, pois se no sentido positivo ela possa mostrar que há coisas que deveria prestar atenção, sendo necessário realizar alguns ajustes ou até perceber que há algo melhor que aquilo, no sentido negativo ela nos deixa sem um norte definido, e assim traçamos objetivos que não estão firmes dentro de nós, o que geralmente nos leva, se não ao fracasso total, ao menos a resultados aquém de todo o potencial possível. Portanto, seria interessante, antes de pedir por tal ajuda do alto, fazer análises cuidadosas e firmar internamente o que realmente você quer, de modo que possa extrair o melhor do que estará por vir. Capricórnio. Sua quinta-feira poderá ser descrita com aquele famoso provérbio popularmente vazia é oficina do demônio, sendo o significado de demônio distorcido pelo cristianismo, não pela origem da palavra, que em grego significa espírito, tão somente, não definindo-se bom ou ruim, havendo termos para tal diferenciação. A questão é que em seus momentos livres, poderá deixar sua mente voar bastante por aí, e sem perceber direito, acabar sendo levado para tentações que tem feito algum esforço para evitar nos últimos tempos, tendo noção que caiu apenas após o ato consumado. No entanto, não será do nada, pois há possibilidade de que sua intuição te dê sinais de que está indo por tal caminho, e caberá a você não ignorar tais toques internos. Muitas vezes, o divino percebe que nossa vontade de mudança, desejando nos melhorar, é sincera, e quando tomamos um caminho que nos leva a algo que tentamos evitar, ele nos dá um toque de alguma forma de que estamos nos colocando em perigo, de modo que possamos mudar o trajeto e continuarmos firmes em nosso trabalho rumo à evolução. Aquário. Você estará com uma grande facilidade em se indignar, o que não é algo ruim quando se sabe se fazer um bom uso disso, utilizando para transformar em força e determinação em determinadas ocasiões. O problema do uso não tão correto assim é querer se rebelar contra tudo e todos apenas porque as coisas não estão do jeito que você gostaria devido à sua percepção do que é ou não é correto, e isso poderá te levar a algumas revelações que talvez não te sejam bastante agradáveis, inclusive de que havia outros detalhes que foram ignorados devido a julgamentos precipitados. Por isso, seria interessante que procurasse sair da superfície e avaliar um pouco mais a fundo o motivo de sua revolta, pois às vezes sua capacidade de julgamento esteja afetada devido a algum sentimento de perda que possa ter tido, e por conta disso descontar em qualquer coisa que aparecer em sua frente por enxergar como o responsável por não estar tudo como gostaria que estivesse. Tais atos impulsivos costumam fazer com que tenhamos a tendência com querer mexer em tudo com o que vemos como sem importância ou um grande problema, mas sem analisar em que tais coisas estão relacionadas, e assim, o mínimo movimento que se faz poderá tirar do lugar algo que dê sustentação a uma coisa maior, fazendo vir tudo abaixo. Peixes. Haverá a tendência de que esteja com sua curiosidade bem atiçada, vindo a se interessar inclusive por temas que por algum motivo nutria certa rejeição, vindo a mudar um pouco de seu ponto de vista. Isso poderia ser resumido que o conhecimento é o melhor combate ao preconceito,
pois às vezes apenas temos contato com determinadas questões quando não estamos vibracionalmente bem, e por conta disso criamos percepções errôneas sobre elas. Porém, com um pouco mais de calma, poderá ver não apenas melhor, mas outros lados das mesmas questões, sendo capaz de reconhecer que há partes belas naquilo, e que poderão ser aproveitadas se assim se permitir. Muitas vezes, o que nos parece ruim pode ser algo bastante vantajoso para nós, mas que não nos damos conta devido à nossa visão limitada, e assim que expandimos nossa consciência, conseguimos extrair o melhor daquilo, sabendo aplicar da melhor forma. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.